A internet é um ambiente frenético de intensa troca de informações, e não só informações representadas por notícias, discussões e conversas, mas também de conteúdo criativo. A possibilidade de qualquer um poder inventar sua história sobre algo é o que faz com que surjam frequentemente as famosas lendas urbanas da internet. Quem nunca ouviu falar do Slenderman, do Herobrine, do Minecraft, ou do número de celular amaldiçoado da Momo? Pois é, a lenda do momento são as Backrooms. Só que não é uma lenda comum, é algo gigantesco, que faz com que ela não seja só mais uma historinha de terror comum. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para quem não for inscrito no canal que se inscreva e também avisar que a gente está com um canal do Discord para discutir sobre assuntos dos vídeos ou dar sugestões, ou também somente conversar. O link está na descrição e quem quiser se juntar é bem-vindo. Backrooms, em português, pode ser traduzido como a parte dos fundos de uma construção, ou também como os bastidores, ou um lugar oculto onde um trabalho está sendo feito. As backrooms se tratam de centenas, na verdade milhares de salas labirínticas intermináveis que se situam em um plano diferente da nossa realidade. Tudo começou onde tudo na internet começa, é claro, no 4chan. Um usuário postou no dia 12 de maio de 2019 essa imagem, no fórum... não sei como é que se pronuncia isso, /x, que é a página de coisas paranormais assustadoras. Ele pediu que os outros postassem fotos inquietantes que parecessem estranhas. A imagem mostra uma sala comprida, amarelada e com tons de mofo no chão. E foi ela que deu origem ao que seria o primeiro nível das Backrooms. Em seguida, um usuário comentou na postagem o primeiro conteúdo de lore das Backrooms, afirmando que se tu não for cuidadoso e acabar dando no-clip em áreas erradas, tu vai acabar nas Backrooms. No-clip é uma expressão usada nos videogames quando o jogador de alguma forma burla o limite de colisão de paredes ou do chão, por exemplo. O usuário continua descrevendo com que uma Backroom se parece. Não há nada além do fedor de carpete úmido, uma coloração monocromática amarela enlouquecedora e ruídos incessantes da luz fosforescente durante 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias geradas aleatoriamente. Pela conversão que eu fiz aqui, esse número em milhas quadradas equivale a 1,5 bilhão de quilômetros quadrados, que é muito mais do que a própria Terra, inclusive. O usuário ainda adverte: Deus o proteja se você ouvir alguma coisa andando por aí, porque de certo essa coisa te escutou. A partir daí as pessoas começaram a desenvolver mais o universo das Backrooms, criando diversos níveis, entidades e teorias sobre esse espaço separado da nossa realidade. Existem milhares de níveis que são criados pela própria comunidade e uma wiki própria das Backrooms. Lá as pessoas descrevem esses níveis, dizendo como acessá-los, o que há de interessante lá e como sobreviver nesse ambiente. Um nível pode ser deletado da wiki caso ele receber mais de 5 downvotes pela comunidade, então há um certo controle feito pelos próprios frequentadores do site. Apesar dessa quantidade imensa de níveis, há os 9 níveis considerados canônicos ou principais, que são os níveis iniciais, que são mais famosos e mais detalhados. Tudo começa pelo nível 0, chamado de o Saguão, que é aquele que falamos que se originou por uma foto do 4chan. É um lugar abandonado, mofado e amarelado, que se estende infinitamente pelo espaço. Nele podem se encontrar zonas de sobrevivência com pessoas que se perderam nas Backrooms. Esses grupos são em maior parte amigáveis e oferecem alimentos e bebidas, como água de amêndoa, que é um item muito recorrente na lore das Backrooms, por ser nutritivo e ajudar na estabilização da saúde mental. Se tu achar uma área no-clip nesse nível, tu pode voltar para a Terra ou retornar para o início do nível. Quem vaga pelo nível 0 por dias acaba chegando no nível 1, chamado de Zona Habitável, que é uma espécie de armazém abandonado com uma névoa tomando conta do lugar. Ele é mais variado que o nível 0, tendo escadas e elevadores. Eventualmente, caixas com suprimentos podem aparecer e desaparecer do ambiente. A luz do nível 1 pisca com frequência, e quando ela fica apagada por certo tempo, é quando as entidades hostis podem aparecer. Por outro lado, há também colônias de exploradores nesse nível. O nível 2, chamado de Sonhos Impossíveis, pode ser alcançado através de uma escada no nível 1. Ele é composto por corredores de concreto longos e apertados, com tubos de vapor nas paredes e no teto. A temperatura do ambiente é altíssima, podendo alcançar 93 graus Celsius, fritando quem estiver por perto. O nível é considerado mais hostil que o anterior, devido à sua alta temperatura, ao número alto de entidades que podem aparecer e pelo fato de poder causar claustrofobia devido aos corredores apertados. Há poucos relatos sobre esse nível,
mas é dito que só se sai dele quando você estiver calmo e quando as backrooms tiverem se tornado a sua casa. O nível 3, chamado de estação elétrica, é bem semelhante ao nível 2. Ele tem vários tubos pela área, mas eles possuem vazamentos de água de amêndoa contaminada. Além disso, há sons de máquinas funcionando e entidades andando pelo local. O nível 4 é chamado de escritório vazio, sendo um prédio vazio sem literalmente nenhum móvel. É considerado bem mais seguro que os anteriores, tendo uma quantidade muito baixa de entidades. Lá é possível achar máquinas de venda de água de amêndoa e bebedouros. É também um bom lugar para encontrar outros exploradores. O nível 5 é o Hotel Aterrorizante, e como o nome diz, ele é basicamente um hotel com a ambientação do início do século XX. É dividido em 3 áreas principais: a Sala Beverly, o Salão Principal e a Caldeira. Na Caldeira é relatada a existência de estátuas vivas, que se tu fizer contato visual com elas, elas podem te mutilar. Outro relato da área é que exploradores que enlouquecem no ambiente começam a enxergar uma misteriosa besta do nível 5. Há teorias de que esse nível é inspirado na música Hotel California, da banda Eagles, já que tem passagens da música que falam coisas do tipo: você até pode registrar a saída quando quiser, mas você nunca poderá partir. O nível 6 se chama Luzes Apagadas. E, bom, ele é literalmente isso, uma escuridão total. É dito que ele é um complexo imenso, feito de paredes metálicas e chão de tijolo, mas você não consegue enxergar nada, pois não há nenhuma fonte de luz. Os exploradores podem ter alucinações auditivas ou simplesmente enlouquecer. Pouco se sabe sobre as entidades no ambiente. É dito que possam existir ali, mas não dá para identificar graças a essa escuridão extrema. O nível 7, chamado de Talassofobia, é uma extensão gigantesca de água, praticamente um oceano. A única sala do nível 7 é a única parte não inundada, apenas com uma baixa quantidade de água no solo. Após a saída dessa sala, a gravidade é maior e tende a puxar a pessoa para a água. No fundo do oceano tem um chão de carpete, e lá dá para encontrar esqueletos e tipos de peixes estranhos. O nível 8 é considerado perigosíssimo, pois é um gigantesco sistema de cavernas muito escuro, com vários ninhos de aranhas extremamente venenosas. Também há grandes poças nessas cavernas que, se tu pisar, é puxado por mãos humanoides e arrastado para dentro, e lá é dilacerado. Misteriosamente, há água de amêndoa pingando de algumas estalactites do teto. O nível é infestado de entidades, principalmente dessas aranhas, cujo veneno pode causar apagamento de memória ou também paralisia. Bom, esses são os primeiros níveis das backrooms, que são considerados os canônicos. Eu encorajo que vocês leiam a wiki para ter informações mais completas e detalhadas sobre cada um dos níveis. Por exemplo, cada um tem a sua classificação, nível de periculosidade e de segurança e coisas do tipo. Também tem informações sobre os grupos que estão envolvidos na exploração dos backrooms. O principal grupo é o Grupo Principal de Exploradores, cuja sigla em inglês é MEG. O grupo foi fundado em 1885 por um indivíduo chamado de O Primeiro e atua como uma tentativa de montar uma espécie de governo nas backrooms, através de governantes que são chamados de empresários, cujos cargos podem ser eleitos ou herdados dos governantes anteriores. Deu pra ver que a galera se esforça para construir esse mundo e esse sistema de histórias interconectadas no universo das backrooms. Muita gente deve ficar confusa ao ter o primeiro contato com esse conteúdo, porque se tu pesquisar no YouTube por Backrooms, por exemplo, tu se depara com coisas como vídeos de terror analógico e até mesmo gameplays de jogos das Backrooms. Daí a pessoa se pergunta, o que diabos são as Backrooms? Eu, sinceramente, não sei se existe um nome exato para isso, mas a melhor definição é de que seria uma espécie de creepypasta colaborativa gigante, onde a própria comunidade lê o que foi previamente escrito e acaba preenchendo com mais conteúdo as lacunas que ainda estão vagas, que nesse caso são principalmente os níveis, que são milhares. Só que o conteúdo não fica só nos textos da wiki, que serve como um dossiê científico das descobertas dos exploradores. Isso tudo é representado por materiais de diversas mídias, como jogos e curtas-metragens, que são muito bem feitos inclusive. O canal Kane Pixels, por exemplo, faz vídeos de terror extremamente bem feitos, como se fossem found footage em VHS de exploradores das backrooms. Isso tudo enriquece ainda mais a lore e o universo de uma obra gigante que foi criada por usuários da internet como nós. Isso é muito parecido com o caso da Fundação SCP, que funciona basicamente do mesmo jeito, tendo uma wiki em que a comunidade cria e edita cada caso e anomalia presente naquele compêndio de aberrações. Isso acabou gerando outras mídias, como jogos também. Esse tipo de criação de conteúdo manifesta o que eu considero de mais valioso na internet, que é a capacidade dos usuários poderem compartilhar entre si a sua criatividade a ponto de construir um universo inteiro baseado em uma foto assustadora, como é o caso.
Antigamente isso era muito restrito só a lendas urbanas, rumores e coisas do tipo, que não eram tratadas como ficção propriamente dita. A troca intensa de informações que a internet permite, com certeza trouxe muita coisa ruim, claro, mas permitiu uma maior liberdade e descentralização na criação de conteúdo. Não é possível pensar em tempos remotos na possibilidade da criação de uma lore e de uma história tão organizada feita por centenas de pessoas, como é o caso das Backrooms e da Fundação SCP. Acho que seria bem interessante para o pessoal que estuda letras, culturas e narrativas prestar atenção para esses fenômenos contemporâneos que acabam descentralizando o poder criativo e faz com que os autores pensem em suas obras de forma coletiva. Espero que tenham gostado desse vídeo. Para quem gostou do assunto, eu encorajo que leia a wiki das Backrooms para entender de forma mais detalhada esse universo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar o nosso conteúdo se quiser. E lembrando também que tu pode se juntar ao nosso Discord, que o link está ali na descrição. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima.